Então, neste momento, seria a hora de passar para o número 8 do seu PowerPoint, Sim. que seria a avaliação de responsabilidade criminal. Então, o estado mental e o critério legal são relevantes. Quais foram suas conclusões no número 8? Bem, uma das coisas que eu queria dizer sobre o número 8 é que eu não fui chamado aqui apenas para fazer um diagnóstico ou falar sobre sintomas. Esta é uma avaliação de responsabilidade criminal. E uma das coisas que eu analiso com muito cuidado quando estou fazendo algo assim é qual é o critério de responsabilidade criminal aplicável nessa jurisdição. Agora, eu sei que o tribunal vai instruir o júri sobre o critério, como aplicá-lo e tudo mais. Mas, pelo que eu entendo, o critério de responsabilidade criminal em Massachusetts é que uma pessoa não é criminalmente responsável se, no momento do delito, ela sofria de uma doença mental ou um defeito mental e, como resultado, não tinha capacidade substancial para compreender a criminalidade ou ilicitude de sua conduta ou para conformar sua conduta aos requisitos da lei. Então, realmente havia três partes. Realmente existem três partes nesse padrão de responsabilidade criminal. A primeira é doença mental, defeito mental. É por isso que eu dei tanta atenção aos sintomas quando começaram e coisas desse tipo. Mas a outra coisa que eu tento fazer é pegar esses sintomas e ver como eles afetam alguém, neste caso a SLA. Clancy, a capacidade dela de saber que algo assim era ilegal ou errado. Ou como eles afetaram a capacidade dela de conformar sua conduta aos requisitos da lei, que eu entendo como uma forma de controlar seu comportamento. E para determinar, esses três elementos foram coisas que você manteve em mente durante toda a sua avaliação dos registros, sua entrevista com a ré e os testes psicológicos que você realizou? Sim. É algo que eu coloco na primeira página do meu relatório, porque sempre tento fazer isso para deixar o mais claro possível que estou prestando atenção nisso durante toda a avaliação. Então, essa é a sua abordagem ao avaliar a SRA. Clancy, Sim, é isso mesmo. quais tipos de testes psicológicos você fez com a SRA? Clancy? Havia várias razões pelas quais eu queria fazer testes psicológicos. Uma delas é o que chamamos de estilo de resposta. Em um caso como este, alguém com a SRA, Clancy, durante uma entrevista, poderia responder de maneira confiável, ou seja, dentro dos limites da sua memória, tão precisamente quanto possível. Mas existem outros estilos de resposta. Um deles é que alguém poderia fazer o que chamamos de exagero ou até mesmo fabricação. Às vezes isso é chamado de simulação, que é quando distorcem. Uh, eles pegam o que relatam e exageram ou até mesmo inventam a gravidade do que estão vivenciando. E então, o outro tipo de estilo de resposta é minimizar, basicamente dizer, eu vou minimizar ou até negar coisas que realmente experimentei. Então, o estilo de resposta é sempre importante ao fazer uma avaliação forense como essa. E eu prestei atenção nisso. E um dos testes psicológicos que eu apliquei, algo chamado Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota, escalas que me permitem analisar e dizer: ela está sendo confiável, ou ela está exagerando ou inventando, ou ela está minimizando ou negando. Então esse foi um dos motivos pelos quais eu quis fazer esses testes. O segundo motivo é que eu queria prestar atenção a possíveis sintomas do que chamamos de transtorno mental grave, coisas como alucinações, delírios ou desorganização mental. E elas realmente não conseguem focar no que está sendo discutido. Com frequência, acabam se desviando do assunto.
ou apresentam discurso tangencial, que é quando a pessoa foge do assunto e vai para diferentes direções, e assim por diante. Desorganização cognitiva é outro sintoma. Também há uma revisão dos sintomas relatados por ela em torno de 24 de janeiro de 2023, e eu queria fazer perguntas para ela de uma forma bastante abrangente sobre isso. Há outros sintomas que ela estava apresentando, segundo relatos, especialmente depressão, e eu queria saber o quão deprimida ela estava se sentindo. E isso era algo que eu também poderia medir com esses testes psicológicos. E, por fim, os pensamentos suicidas eram bastante importantes. Eu queria fazer perguntas para ela sobre seus pensamentos, sentimentos e comportamentos relacionados ao suicídio, tanto nos dias que antecederam 24 de janeiro quanto naquela época. Então, esses são todos os motivos pelos quais eu apliquei testes psicológicos nela. Posso pedir para você parar aí por um instante? Não tenho certeza se é um bom É um momento para bom fazer uma momento pausa. para... Tudo bem, por que não fazemos isso? Obrigado. Certo, então, membros do júri, vamos fazer o intervalo da tarde neste momento. Vocês conhecem as minhas instruções, então elas vão ser as mesmas. Não falem sobre este caso, não façam nenhuma pesquisa sobre este caso, não ouçam nada sobre ele, não leiam nada sobre ele. É um bom intervalo e vamos pedir para vocês voltarem aqui por volta das 2 horas, certo? Claro. Tudo bem. Tudo bem. Ótimo. Ótimo. Fechando sem pontos, coloque-os na cadeira. Vamos passar. Tudo certo, doutor? Pode se retirar. Tudo bem. Alguma coisa que precisamos tratar antes das 2 horas. Tudo certo. Então faremos um intervalo até aproximadamente 2 horas.